E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com a Sofia, leremos Provérbios, capítulo correspondente ao dia. Provérbios 28. Temos, meu amor, muito obrigado. Temos no capítulo 28 de Provérbios também 28 versículos. O principal. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco, Senhor, o restante deste dia, o dia vindouro, com tudo que temos lá. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração, e em minha casa serviremos ao Senhor. Somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Diz do versículo 1 em diante: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros de ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele. A penúria. Repetindo do versículo 20 em diante: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não tem falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. 28º e último versículo do capítulo 28 de Provérbios nos diz: quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Pois bem, por meio desses 28 versículos nos fala o capítulo 28 de Provérbios, a continuidade das instruções maravilhosas deste mapa da vida, vasto em assuntos que nos reporta efetivamente maravilhosos conselhos e instruções, advindas ainda
advindas ainda do Antigo Testamento. Esses são provérbios antitéticos. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. O pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Interessante essa palavra. Os homens maus não entendem o que é justo. Ou seja, só entendem o que é mal. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. O que é justo e o que é injusto. Até para poder fazer a escolha e manter-se naquilo que é do Senhor. Tem que conhecer, compreender, entender tudo. Há o bem, então existe o mal. Por isso a gente tem que saber do que se trata para afastar-se do mal. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus juros, o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Por vezes nós temos acesso a histórias assim, onde aquele que pratica a usura, boa parte das vezes é até mesmo ceifado em sua vida, e aquele que herda tem, por vezes, comportamento diferente do que adquiriu com usura. Aquele que adquire com usura, por vezes pressiona pessoas inocentes, retira da sobrevivência com esses juros, por vezes, indignos. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que se compadecem do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Já percebeu? Lamentavelmente é assim. Não basta estar fazendo errado. Boa parte das vezes quem faz errado ainda só fica feliz quando arrasta outras pessoas para o mesmo caminho. Eu não nasci exercitando a minha fé cristã. Então, o que é conveniente àqueles que são separados do Senhor chamar no tempo do mundo, eu também tive a minha cota. E interessante a gente observar que não chega um amigo dos vastos e dos muitos que temos para bater na sua porta para verificar: oi amigo, tudo bem? Eu vim aqui só para ver se você está precisando de alguma coisa. Você conseguiu honrar os seus compromissos? Tem alguma conta atrasada? É porque eu estou com um dinheiro sobrando e eu me lembrei de você. Se você estiver precisando de alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. Não se preocupe, não vou te cobrar juros, eu vou dividir. Quantas vezes aconteceu isso com você? É raríssimo acontecer, né? Pois é. Mas, para bater na sua porta, para chamar para beber, para bater na sua porta, para te convidar para as festas da carne e as suas respectivas consequências que virão, tem muitos. No relacionamento homem e mulher, é comum as moças receberem convites para ir para hotéis com outro tipo de letra no início. Difícil é essas mesmas moças receberem desses mesmos rapazes a pergunta de: ei, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Sua família está com alguma necessidade? Eu estou aqui disposto a ajudar. É muito difícil, né? O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos,
mas o pobre que é sábio sabe então sondá-lo. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. É só observar como o Senhor, quando aqui pisou, Deus Filho eu sou, que se intitulava o tempo todo, em boa parte das vezes, o Filho do Homem, Filho unigênito de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nosso Salvador e Senhor, o Cristo. Quando ele perdoava, dizia, vá e não peques mais. Em outra oportunidade ele disse, vá, não peques mais, para que não te suceda algo igual ou pior. E aí segue. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não fale a mim ou a qualquer outra pessoa que não te inspire confiança, porque efetivamente confiança perfeita nós devemos ter em quem é o perfeito. Mas confesse a Deus. Chegue no seu quarto, encoste a porta e fale em Deus, que ouve em segredo tudo aquilo que você precisa confessar. E abandone esses pecados e efetivamente encontrarás a maravilhosa graça do Senhor e a sua efetiva misericórdia. Por quê? Porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E a misericórdia daqui é também o prosperar, pois o prosperar vem de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Ser constante, ter um coração ensinável, amar a instrução, estar diante dos pés do Senhor o tempo todo e agradecer por tudo de maravilhoso que Ele nos dá, como a sua presença salvífica, o seu amor, o seu favor e o seu poder o tempo todo conosco. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Aborrecer a avareza, produzir, ser proativo, mover-se, mexer-se, até para a saúde faz bem. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Trabalho dignifica o homem. E depois da queda de Adão, foi-nos dito que o nosso pão virá do suor do nosso rosto. Estava me incomodando, não foi, meu amor? Então a gente tira. O soninho já chegou, não foi, papai? É isso. O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O adágio popular já ilustra isso, a parte B. Mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Quem com porco se mistura, farelo come, diz o adágio popular. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer-se não passará sem castigo. Quer dizer que eu não posso buscar enriquecer? Depende da forma, da condição, da maneira. Boa parte do se apressar é efetivamente buscar atalhos. Quando se busca atalho é um perigo. Quando se busca atalho é um perigo, porque normalmente esses atalhos beiram a ilicitude. E aí, quando acontece situação dessa forma, o que vem para você normalmente sai de outra pessoa o prejudicando e fica muito difícil compreender essa circunstância. Parcialidade não é bom porque até por um bocado de pão o homem prevaricará.
Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele. Não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Penúria. O problema não é ser rico. É como chegar até lá e o que fazer depois de ter esse, entre aspas, poder. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Ninguém gosta do, como diz o dito popular, o babão. O babão é inconveniente. O babão é inconveniente. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. É laço de passarinheiro o elogio, principalmente entre solteiros para com casados. Principalmente em relações onde o elogiado é alguém que está acima hierarquicamente. É muito difícil um elogio vir sem segunda intenção. Por isso, admoesta-se tanto na palavra do Senhor a questão do elogio. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que passa a mão na sua cabeça, apoiando você sempre, nem sempre é o seu amigo. Amigo de verdade, às vezes, com muito jeito, diz: ei, cuidado, o que você está fazendo não é correto. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, o companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O cobiçoso levanta contendas, ele está sempre arrumando um problema, visando ter lucro, se sair melhor e estar com vantagem o tempo todo. Quem cobiça levanta contendas, ele quer tanto, deseja tanto. O que comumente se chama de inveja. O cobiçoso, o invejoso, levanta contendas. Então ele é problemático, ele atrai negatividade em tudo que mete a mão. Ele olha para você de baixo para cima, de cima para baixo, vendo o que é que pode arrancar de você. O cobiçoso levanta contendas por ser inconveniente. Mas o que confia no Senhor prosperará. Por mais dificuldade que você tenha, se você confia no Senhor, você vai prosperar. Porque a prosperidade vem de Deus. É Ele quem escolhe e dá. E é no momento, na forma e no tempo dele. No tempo dele. Riqueza você mesmo ou eu pode conseguir. Até via sorte a riqueza chega, porque é só dinheiro. E por vezes ela vem tão rápido como vai. E existem tantas pessoas ricas que são infelizes, como existem ricos felizes. O que importa é como você se porta tendo a riqueza. Mas já a prosperidade, essa vem de Deus. É muito mais do que ser rico. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Por quê? Porque a sabedoria vem do temor a Deus. Se você tem sabedoria, você teme a Deus. Se você teme a Deus, você segue o que Ele orientou para ser feito. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. E finalizamos o capítulo dizendo: quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Estejamos atentos. Estejamos atentos.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Amém, amém, amém. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Amém, amém e amém. Lembremos-nos de orar por cada uma das pessoas que pediram que orássemos por elas. Lembremos-nos de olhar para si mesmos, de orar a Deus contra nós mesmos. Orar por cada uma das pessoas que o seu lugar de exercício de fé, nós temos a nossa igreja, por exemplo, a igreja que fazemos parte, o grupo, a igreja que ora, as orações que ali estão sendo pedidas. E a palavra do Senhor é clara. A oração do justo, ela não fica sem ser ouvida. E ela produz há muito poder de Deus. E ela produz efeito. Que Deus a todos abençoe e proteja o que desejo. Desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da vida do dia a dia. Você que acessa essa mensagem e essa breve reflexão vindo da leitura bíblica em Lendo a Palavra Bíblica com a Sofia, neste canal, compartilhando conhecimento, sucesso.